Ou você melhora na força, aumentando a sua força, o que é válido, ou você melhora se tornando mais eficiente. Você precisa de controle, tração, leveza. Eu consideraria talvez uma bike mais simples, com um conceito completamente novo. Videocast do final do ano. Exatamente como eu gosto de fazer, sem programação nenhuma, literalmente uma conversa na sala de casa, falar sobre talvez dois principais aspectos, que é o que a gente trata nesse canal: equipamento e treinamento. Primeiro, equipamento. Eu acho que nesse momento, na verdade, de 2 anos para cá, o mercado de bike, o equipamento, ele mudou significativamente. Se nós fizermos um retrospecto, houve aquela transição entre, principalmente mountain bike, algumas modalidades do ciclismo, de 2 coroas para 1 coroa. Isso aconteceu quase que por necessidade, porque em várias bicicletas, especialmente as mountain bikes, você já não conseguia usar mais 2 coroas. As 2 coroas, elas estavam impedindo o desenvolvimento, algumas soluções de geometria no próximo do movimento central, porque você tinha o pneu concorrendo com o espaço do câmbio dianteiro. Do momento que acontece essa transição ao amadurecimento do desenho da bicicleta, isso demanda alguns anos. A impressão que dá é que do mercado como um todo, quase todas as grandes marcas que desenvolvem os produtos, de 2 anos para cá eles conseguiram nunca é o máximo, mas talvez eles atingiram um nível ainda não atingido de excelência da geometria combinado com rigidez, características que são difíceis de serem combinadas ali próximo do movimento central. Você precisa de uma bike extremamente rígida, mas ao mesmo tempo em outros pontos do quadro você precisa permitir uma certa torção para absorção de vibração, para a bicicleta não ser extremamente rígida. Você precisa de controle, tração, leveza, são vários componentes dentro da mesma bicicleta. E a impressão que dá é que esses ajustes de geometria, eles nunca foram tão eficientes quanto nesse momento. O que quer dizer essa mensagem toda? Se você andar numa bicicleta dessa última geração, que é aquela conversa que a gente escuta que parece simplesmente marketing, mas só que dessa vez não importa que marca a gente está falando, desde que a marca realmente tenha desenvolvido o produto seguindo essas características, isso não é mais marketing. Quando a gente fala em mountain bike, você pega uma traseira mais curta, talvez o movimento central um pouco mais baixo, o top tube um pouco mais longo, a caixa de direção um pouco mais aberta, algumas variações no seat tube. Tudo isso faz com que você tenha uma bicicleta. Ela é mais rígida, mais leve, ela é mais responsiva e o que é mais louco, ao mesmo tempo que ela é mais responsiva, você sente que você tem mais controle da bike. O que é uma coisa muito louca, porque antes isso era completamente distinto, né? Você tinha uma bike extremamente arisca, só que era uma bike mais difícil de ser tocada. Tanto é que um tempo atrás você tinha os profissionais que eram extremamente técnicos, eles usavam uma bike extremamente arisca, mas porque eles eram técnicos. Hoje em dia você tem essa característica de responsividade e ao mesmo tempo você tem uma bike mais na mão. A experiência de ter usado a nova Vesuvio, que é a hardtail da Soul, foi uma coisa muito louca, porque você olha para a bicicleta, ela é uma bike mais compacta, uma bike mais ágil, só que ao mesmo tempo você sente controle. Num downhill com uma hardtail, você sente mais controle. E daí vem a segunda grande revolução da bike nesse momento, tanto para speed quanto para mountain bike. Roda e pneu. Mudou completamente. O pneu hoje em dia, combinado um pneu moderno, combinado com uma roda moderna, você tem um equipamento que quando trabalha junto com o quadro, você realmente tem uma bicicleta completamente diferente. Por que eu fiz questão de salientar um pneu moderno com uma roda moderna? Porque se você pegar uma roda moderna e usar o seu pneu antigo de 4, 5 anos atrás, você não vai ter a mesma performance.
Porque a construção do pneu mudou. O pneu ele tem características diferentes para trabalhar em conjunto. O formato dele, a malha lateral, o material que é usado na lateral é diferente do que era um tempo atrás. A banda de rodagem é diferente. Então quando você tem um pneu moderno, que é pensado para ser usado com as novas rodas, que geralmente tem uma largura interna maior, né, para permitir com que o pneu fique no formato ideal. E daí você coloca isso numa bike que tem a geometria que é pensada nisso, são bicicletas diferentes. De 2 anos para cá, tanto o Speed quanto o mountain bike são bicicletas completamente diferentes. Na mountain bike, essa diferença de geometria, você tem uma diferença muito mais evidente do que na bike de estrada, porque afinal de contas você exige mais os extremos da bike de conforto e de agressividade. Então, sinceramente, quem está pensando em trocar de bike, às vezes é aquela divisão, né? Nesse momento, putz, eu pego uma bike melhor de 2, 3, 4 anos atrás, ou eu pego uma bike mais simples dessa última geração com uma geometria mais moderna. Eu, sinceramente, nesse momento, eu consideraria talvez uma bike mais simples com um conceito completamente novo. Mas você tem que, não é que todas as bicicletas 2019, 2020 absorveram essa tecnologia. Você tem que checar junto ao fabricante que você está pensando em comprar, você tem que checar e comparar a geometria do modelo 2018, 2019, 2020 com os modelos anteriores para entender se existem essas características das bicicletas atuais. Uma ótima pessoa, um ótimo profissional para te ajudar a fazer isso são os bike fitters. Mesmo que você tenha que pagar uma taxa para ele. Fala assim, pô, você regula a bike o dia inteiro. Será que você pode me ajudar a entender quais são as bicicletas no mercado nesse momento que tem uma nova geometria? Se eu tivesse que escolher hoje uma bike de alumínio mais simples, com todo o conceito moderno, a geometria, roda, pneu, ou uma bike antes dessa geração de carbono, mais top de linha, não sei o que, eu iria na bike mais simples com uma geometria, com pneu e com a roda, porque isso está fazendo muita diferença. No mundo da bike de estrada, essas diferenças elas são menos evidentes, mas a questão é, eu acho que na bike de estrada a principal diferença está na roda e no freio, quer dizer, na roda e no pneu também. Só que daí você tem o paradigma de que essas rodas e esses pneus eles são freio a disco. Então, se você está considerando uma bike de estrada que não é freio a disco, talvez você não consiga usufruir dessas novas rodas. Essas novas rodas, combinadas com novos pneus, com freio a disco, para fechar o pacote com as últimas bikes de freio a disco, é realmente algo fantástico. Até um tempo atrás tinha uma discussão, né? 28 talvez seja largo demais, 25... Quando você pega uma nova roda com pneu 28, você não percebe que é 28. Esteticamente, ele parece. Por quê? Porque você tem a roda e o pneu fazendo uma linha só. E daí, consequentemente, o quadro ele tem que ser adequado para isso. Uma coisa que as primeiras versões de freio a disco, eles não estavam 100% desenvolvidos e talvez ainda tenha no mercado alguns que não, é a questão da diferença de tração que é causada pelo deslocamento do freio que estava lá em cima para próximo do eixo. Então eu acho que isso é algo que tem que ser levado em consideração. Mas de modo geral, se for fazer um resumo do que mudou, roda e pneu. Se você tiver que fazer um upgrade, roda e pneu. Só que você tem que descobrir se a sua roda e o seu pneu novos, da nova geração, trabalhando junto, se eles são compatíveis com o seu quadro. Se o seu quadro é mais moderno, obviamente sim. Se o seu quadro é mais antigo, você tem que checar isso, principalmente se você tem espaço livre o suficiente para trabalhar com o pneu e com a roda. Em relação ao equipamento é isso. De 2 anos para cá mudou muito. Em relação a treinamento, uma coisa que eu geralmente costumo falar é aquilo que eu coloco em prática com os meus clientes, porque eu acredito que realmente funciona. Todo mundo tem a sua particularidade,
Existem pessoas que precisam de estímulos mais fortes para se manterem motivadas, tem pessoas que preferem guardar esse sofrimento para um momento especial, para o dia da prova e etc. Mas, de modo geral, a tecla que eu fico apertando é: se você tem uma rotina de treino simples, você garante consistência. Se você tem consistência, você tem resultado. É simples assim. Você treina 3 vezes por semana. É simples, certo? E nem sempre é simples. Tem pessoas que não conseguem treinar 3 vezes por semana, que seja 2. Mas vamos considerar 3 vezes por semana, porque você tem um intervalo razoável entre uma sessão de treino e outra. Você tem 3 vezes por semana. Você tem consistência. Você tem resultado, você tem motivação. É um ciclo virtuoso. Você não pode esquecer dessa base. A partir do momento que você tem essa base, ao longo do ano, caso você se perca, vamos imaginar que de 3 você passa a treinar 4, você passa a treinar 5, em algum momento você tem uma grande mudança na sua rotina. Qual que é o seu alicerce, qual que é o seu porto seguro? 3 vezes por semana. O que é muito comum acontecer. A pessoa começa com uma rotina simplificada e eficiente. A pessoa vai acrescentando elementos nessa rotina. E de repente ela chega num ponto que ela treina 5, 6 vezes por semana, uma dieta super complexa, um treino super complexo, só que funciona. A pessoa começa a ter resultados que ela nunca imaginou que ela teria. Só que daí passa o objetivo principal, primeiro erro, não descansar. Imaginar que aquilo vai ser eterno, que aquela melhora, aquele percentual de melhora vai ser eterno. Você pode continuar melhorando, mas você tem que fazer ciclos de treinamento. Então, a hora que passou o seu objetivo, não importa se você precisa ou não, você pode fazer um ciclo de treino voluntário. Não se prenda à ilusão de que se você continuar treinando, você vai continuar melhorando, porque uma hora você vai quebrar. E quando você quebra, o tempo para recuperar é muito maior do que o tempo programado. Então é super importante. Então o primeiro erro é não fazer ciclo de treino. O segundo erro é quando acontece alguma coisa, após você sair da sua rotina super complexa, da sua alimentação super complexa, você não tem que ir para o nada. Você tem que ir para a sua base, para o seu alicerce, 3 vezes por semana. Por que 3 vezes por semana? Porque você pode simplificar a alimentação, você pode fechar o seu armáriozinho lá de suplemento, esquece aquilo por um tempo, você pode ter uma alimentação mais básica, com alimentos. Eu acho que hoje em dia as pessoas tomam muito suplemento, né? E como o próprio nome diz, suplemento é para suplementar algo que você tem deficiência. Como a sua rotina está simplificada, o seu treino é simplificado, você pode exercitar, aprender a fazer escolhas alimentares baseadas em alimento. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais próximo da forma original que você encontra na natureza, melhor. Esse exercício de simplificar a rotina é extremamente válido. Então, quando você sai lá do complexo, não vai para o nada. Vai para suas 3 vezes por semana. Qual que é o grande benefício desse aspecto? Você volta a se conectar com aspectos associados à saúde. 3, 4 vezes por semana, 45, 50 minutos, talvez um treino longo de 1 hora, 2 horas, 3 horas no final de semana, ok. Você não está se desconectando dos aspectos saúde. Lembra, performance e saúde, eles não andam de mão dada. Quando você está no melhor da sua forma física, provavelmente você não está no melhor do seu sistema imunológico. Quando você está pronto para ter uma ótima performance, talvez você não esteja pronto para ter 4, 5 meses sem ficar resfriado, sem ficar estressado. Existem vários fatores que te dão algumas dicas. Psicológica, fisiológica, alteração constante de humor. Irritação constante, falta de sono, letargia, moleza, falta de apetite ou o apetite completamente desregulado. Isso tudo são sintomas que eles mostram que você precisa dar uma desacelerada, restabelece, fica lá em equilíbrio. Em geral, após ter atingido o pico de treinamento, você pode considerar uma semana que você completamente férias,
E a partir de uma semana, você volta para uma rotina que é a rotina de saúde, de fitness. Você não precisa voltar a treinar imediatamente, né? O que fecha todo esse pacote? Na hora de você escolher o seu calendário, você tem duas opções. Ou você olha a sua rotina e você vê quais são os tipos de competição que são condizentes com a sua rotina, que é o que eu gosto de fazer nesse momento, casado, com filho, etc. O que eu faço? Eu olho para minha rotina e falo assim, eu consigo me comprometer com um treino tantas vezes por semana, dessa forma, assim, assado. Quais são as provas que são compatíveis com essa rotina? Tal prova, tal prova, tal prova e tal prova. Talvez essa seja a resposta, porque várias pessoas me perguntam, pô, Samuca, por que você não faz o Brasil Ride? Por que você não faz o Brasil Ride? Porque nesse momento, o quanto eu deveria me dedicar em relação a treino não é compatível com o meu dia a dia. Só por esse motivo. Então, assim, eu me sinto culpado, eu acho que eu teria que fazer. Eu falo assim, não, são escolhas que você faz. Então eu gosto de olhar para minha rotina para não forçar a barra. Sabe quando você se compromete para um determinado objetivo, daí você acha que você vai conseguir treinar, você acha que você vai conseguir fazer, e daí lá no meio do caminho você começa a se frustrar, e daí você tenta fazer muito mais do que você faria, faz de forma irregular, sem consistência, daí a sua rotina vai por água abaixo, profissional, pessoal, com os amigos, e você não consegue atingir o objetivo no esporte. Então eu prefiro olhar para a minha rotina, ver o que é condizente com a minha rotina e escolher as minhas provas. Isso não serve para várias pessoas. Existem muitas pessoas que escolhem um outro caminho completamente diferente. A pessoa precisa de um objetivo para organizar a rotina. Perfeito, não tem problema nenhum, não tem vantagem e desvantagem. Parte sempre de como você funciona melhor. Existem pessoas que estabelecem a rotina e encaixam compromissos, e tem pessoas que determinam objetivos e estabelecem a rotina. Então, na hora de determinar o calendário, você olha para as provas, não esqueça de levar em consideração quantas semanas você precisa para estar pronto para o seu objetivo. E daí você faz o calendário retroativo. Eu tenho uma prova no final de fevereiro. Quando eu vou começar a treinar após as festas? Daí você faz retroativo. Da minha prova em fevereiro, vindo retroativo, daí eu vou voltar a treinar dia 10 de janeiro. Daí você conta quantas semanas e daí você descobre se aquele número de semanas ele é compatível com o seu objetivo. Eu acho que é basicamente isso. Obviamente existem vários vídeos que eu coloquei, eu sei que às vezes eles passam meio batido, ele não é muito interessante, mas existem alguns especiais que eu acho que ele garante com que você tenha resultados surpreendentes fazendo esses exercícios. Uma vez eu falei do contrarrelógio negativo, que é o quê? Você faz um contrarrelógio de mountain bike ou de speed num lugar que você conhece. Você faz um contrarrelógio. Quando você acabar o contrarrelógio, você pega todas as informações que você tem disponível. Pode ser só o tempo, mas obviamente tempo, distância, frequência cardíaca, para quem tem potência, você pega as informações que você tem disponível. Sensação subjetiva de esforço e anota. O que é o contrarrelógio negativo? A partir do momento que você tem aqueles números, você começa a tentar fazer a mesma coisa, gastando menos energia, se sentindo mais confortável, cometendo menos erros. Porque daí você fez o seu máximo no contrarrelógio, certo? Existem duas formas de melhorar. Ou você melhora na força, aumentando a sua força, o que é válido, ou você melhora se tornando mais eficiente. Uma coisa que eu posso garantir, você tem uma taxa de melhora, um percentual de melhora muito maior se tornando mais eficiente do que se tornando mais forte. Faz o seu contrarrelógio. Você pode brincar de fazer isso uma vez por mês. Você pega o primeiro final de semana do mês, faz um contrarrelógio. Você só vai repetir isso 3 semanas depois.
Durante o mês, você fica brincando de pegar alguns trechos, algumas características da estrada ou do mountain bike, daquela característica do contrarrelógio, e você fala assim, pô, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Mas o melhorar, nesse caso, é se tornar mais calmo, fazer uma respiração mais consciente, procurar fazer uma pedalada mais econômica e continuar andando tão rápido ou ainda mais rápido. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo vídeo, quando eu falei sobre a pedalada eficiente, brincar, sempre vai existir uma grande discussão sobre a pedalada. Qual é a pedalada ideal? Na verdade, não existe a pedalada ideal. E durante o mesmo treino, mesma competição, você pode variar o como você pedala. E isso ajuda você você a alterar a ênfase da musculatura ou de como você solicita o mesmo músculo. São muitos músculos envolvidos. Você pode variar a musculatura, o estímulo, a intensidade, a velocidade, mas você precisa separar alguns momentos aonde você melhora a sua propriocepção de movimento. E uma forma eficiente de fazer isso é começar pelo menos tentar pensar no tipo de pressão que o seu pé faz dentro da sapatilha. Brincar isso. Eu vou encontrar o vídeo e vou colocar no link. Existem alguns outros, vários vídeos falando sobre treinamento que eu sei que passa meio batido, eles são extremamente importantes. Estar treinado ou estar preparado. Em geral, para nós amadores, você estar preparado para um desafio, ele é muito mais viável do que estar treinado. O que é estar treinado? Você vai e volta no seu pico de performance várias vezes antes do objetivo principal. Então, quando você chega no objetivo principal, você já foi e voltou no seu pico de performance várias vezes. Talvez o pico de performance nesse caso talvez seja uma palavra inadequada, mas eu diria o pico de estresse que você gera. Só que a cada vez que você vai no seu pico de estresse e volta, você talvez melhore um pouco a sua performance como um todo. Você faz isso várias vezes até chegar no seu objetivo principal, que é mais ou menos o que você faz no ciclo olímpico, né? Os atletas eles têm várias provas importantes, ele é o pico de performance, mas como o treino não está pronto ainda, ele não conseguiu treinar todos os aspectos, ele, entre esses picos que vão e que voltam, ele tem um pico principal que é onde não tem falha nenhuma. Qual que é o complicador? Toda vez que você chega lá no pico e volta, você tem que ter um know-how imenso para conseguir recuperar e não se machucar. Então, e isso você precisa de décadas e décadas fazendo isso, décadas e décadas, talvez eu tenha exagerado, mas você precisa de anos e mais anos de experiência para você fazer isso e ter certeza que você vai estar no melhor da sua forma física no dia que interessa. Isso é estar treinado. O estar preparado é você trabalhar os componentes isolados, resistência, técnica, alimentação, hidratação e etc. Você sente que cada vez você tem mais controle sobre esses aspectos de forma isolada e no dia da prova você coloca tudo aquilo junto. Qual que é a desvantagem? Você nunca coloca tudo aquilo junto. Então você não sabe exatamente se você vai conseguir executar o planejado. Mas aí vem uma vantagem. Como o seu nível de estresse ele é relativamente mais baixo, você está bem longe de um cenário de exaustão, de lesão e etc. E tem um componente que é super importante para o amador. Quando você respeita o seu condicionamento físico e você tem dúvida, você tende a ser mais consciente, mais conservador e tirar o melhor daquela situação. O amador ele tende a errar muito mais pelo exagero do que pelo zelo, né? Tanto é que é muito comum a gente escutar entre os amadores: eu estava indo super bem, e daí quebrei no meio da prova. Eu estava indo super bem, daí eu fiquei resfriado uma semana antes. Né? Então, quando você não tem certeza que você está 100% preparado, porque você não colocou todos os elementos juntos, você vai mais cauteloso. E quando você vai mais cauteloso, você vai se surpreendendo ao longo da prova
você vai se surpreendendo com a sua própria performance. E daí você vai construindo essa segurança ao longo do evento e eu acredito que tem uma chance maior de ter resultado. Agora é claro, voltando, o mais importante para os treinadores, especificidade. Cada pessoa é um indivíduo único com características únicas. Então por isso que eu tenho um super receio e um cuidado de falar de dar determinadas informações, porque eu gostaria que as pessoas lembrassem sempre que você tem que levar em consideração as suas características e considerem essas noções todas como algo que tem que ser refletido e discutido com um profissional de educação física. Isso é super importante, certo? Esse é o meu vídeo quase que de final de ano, obviamente não é o vídeo de final de ano, mas eu sei que nos próximos dias acaba tendo muita informação, muitos vídeos, muitas comemorações, e eu acho que é importante guardar esse vídeo lá talvez nos favoritos, né, para assistir esse vídeo novamente no começo do ano, quando você for sentar para determinar qual é a sua programação do ano que vem, assista esse vídeo novamente, principalmente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em concretizar uma rotina consistente. Simplicidade. Por exemplo, e-mail. É a coisa mais simples do mundo, né? Em vez de tentar sentar e ocasionalmente responder todos os e-mails, eu deveria acordar e falar assim, acorda e responde 10 e-mails todos os dias no mesmo horário. Falou, pô, mas só 10 e-mails você recebe 30, mas pelo menos eu consigo responder 10. Eu fico na ilusão de que eu vou conseguir responder todos e quando eu olho, o dia passou e eu não respondi nem os 10, que eu imaginei que seria pouco. Então, como o meu know-how é no mundo do esporte e eu sei que funciona, então simplicidade, execução, consistência, motivação, resultado. Eu acho que é isso. Antecipadamente eu desejo boas festas para todos, Natal, Ano Novo, e é sempre um prazer compartilhar essas reflexões, esses conhecimentos, essas informações com vocês. É isso, tchau, bons treinos!